2 Reis, capítulo de número 4. Vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 9. Que diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, nós te damos graça, te louvamos e te bendizemos. Querido Espírito Santo, mais uma vez queremos pedir ao Senhor que de uma maneira sobrenatural, Pai, repreenda todo tipo de impedimento, todo tipo de atrapalho, tudo aquilo que no mundo sobrenatural, Pai, luta, meu Pai querido, para que a tua palavra não produza o efeito pela qual ela é enviada, que seja arrancada do nosso meio, Pai. E que a tua palavra encontre o endereço certo, a morada exata, e que ela permaneça em nossas vidas, Pai, para que no momento em que cada um de nós tivermos a necessidade, ela possa florescer em nós e assim produzir o efeito pela qual foi mandada. Meu Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo continue conosco, nos auxiliando. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento, certo da tua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento, meus queridos irmãos. Existe um sentimento na nossa vida que ele muitas vezes ele nos constrange, ele nos aprisiona. Por exemplo, às vezes a gente sente que a gente é devedor de algo que a gente não tem condições de pagar. Por exemplo, a salvação. Salvação é algo que a gente sabe que todo esforço que nós empenharmos para tentar pagar a salvação não conseguiremos, porque é algo que o valor é inigualável. Então, o sentimento que existe dentro de nós, muitas vezes, é um sentimento de não ter condições, de não poder, um sentimento, às vezes, até, para alguns, de frustração, porque sabem que jamais vão poder pagar esse benefício que recebeu. A gratidão é um sentimento, queridos irmãos, que quando ela é gerada em nós, ela produz em nós um sentimento de dívida. Porque quando eu sou grato a uma pessoa, quando eu sou grato pela atitude dela, a maioria das vezes é porque sei que não vou conseguir recompensá-la. Por mais que eu me empenhe, por mais que eu lute, talvez eu não vou conseguir recompensar essa pessoa. Também existe um outro aspecto de outro âmbito, que também é o sentimento de dívida, quando devemos e sabemos que teremos que pagar. Que não há possibilidade de escapar dessa dívida. Essa dívida é aquela que nós contraímos de alguma maneira e que de maneira nenhuma nós vamos conseguir escapar dela. Essa nós teremos que pagar. Vamos ter que fazer algo, criar alguma situação, realizar alguma coisa para que essa dívida seja quitada, porque o credor pelo qual que nós devemos não vai nos isentar dessa dívida, ele literalmente vai cobrá-la.
E nós, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, teremos que quitar essa dívida que estamos devendo. É o caso dessa mulher aqui que a Bíblia Sagrada nos relatou. O seu marido contrai uma dívida. Segundo alguns escritores, o marido dela contraiu essa dívida para alimentar alguns profetas, alguns servos de Deus. E após a morte deste homem, aquelas pessoas pelo qual o marido dela devia, resolveram vir cobrar essa dívida. E ela, como estava numa época de uma crise extrema, não só ela, mas quase toda a nação de Israel nessa época estava vivendo uma crise generalizada, não tinha condições de pagar aquela dívida. E ela tomou essa atitude que nós lemos no texto aqui, de ir até o profeta e pedir para ele uma solução, pedir para ele uma saída, pedir para ele que resolvesse o problema dela. Ela chega até ele e diz: o meu marido era teu servo, e o problema que eu tenho hoje é grande, porque os credores que o meu marido ficou devendo estão na porta da minha casa para poder levar os meus filhos embora para serem escravos. Segundo a tradição, segundo os costumes israelitas, os meninos trabalhariam 7 anos para aqueles credores. Teriam que ficar distante da mãe para poder quitar aquela dívida que havia. Ou ela levantaria aquele dinheiro para pagar a dívida que devia, ou seus credores levariam seus filhos. Não tinha solução. A solução que ela tinha era pagar a dívida, ou os credores levariam os seus filhos. Então, nessa noite, queridos irmãos, eu quero sair um pouco do tradicional aqui desse texto e quero falar um pouquinho sobre dívidas. Quero falar um pouquinho sobre coisas que a gente fica devendo. Porque são várias as áreas da nossa vida que nós estamos em falta, pastor Everson. Que nós estamos em dívida, que nós vamos ter que pagar. Mais cedo ou mais tarde nós teremos que quitar essa pendência que nós temos. Se você pegar o texto, nós podemos aplicar tranquilamente, pegar esse texto, os 5 personagens que existem dentro desse texto, trazer para os nossos dias atuais, porque nós sabemos que o profeta Eliseu, ele simboliza Deus. Que aquela mulher, ela simboliza eu e você. Que temos em alguma área, que temos de alguma forma, alguma dívida para ser quitada. Nós sabemos, queridos irmãos, que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Sabemos perfeitamente isso, que todas as vezes que falamos de óleo, falamos de unção, que o azeite simboliza o Espírito Santo. Sabemos que os vizinhos ali simbolizam pessoas, que ela precisou dos vasos emprestados e foi até aquelas pessoas para poder pegar os seus vasos para encher de azeite. E sabemos, queridos, que os credores simbolizam a consequência de atos endividadores na nossa vida. Então quero nessa noite, queridos, trazer para nós aqui, esclarecer para nós a forma de quitar algumas dívidas que nós temos. E que não temos como escapar delas. E que não temos como transferir ela para o outro irmão. Porque nós sabemos que as dívidas nas nossas vidas, a palavra dívida, ela significa um valor, pode ser em dinheiro, alguma coisa que se deve pagar a alguém. Ou um tipo de dever, uma obrigação moral adquirido pelo recebimento de um bem ou de algum favor que foi nos feito. Por exemplo, a dívida de gratidão, uma obrigação moral em relação à pessoa para quem se deve os nossos favores. Então, resumindo, todos nós temos uma dívida. Nenhum de nós aqui vai ficar isento de ter que quitar essa dívida que nós temos. E o problema, queridos irmãos, é que muitas vezes essas dívidas, elas podem vir na esfera financeira. Você pode ter comprado um bem e não ter conseguido pagá-lo. E a pessoa pelo que você deve, liga para você constantemente pedindo que você pague.
O banco para qual você deve liga constantemente pedindo que quer receber aquela dívida. Você pode ter contraído uma dívida na área financeira que você talvez se programou, mas de alguma forma não conseguiu pagar. E esse problema está causando em tua vida um problema generalizado. O teu casamento não está legal, a tua família não está legal, o teu dia a dia não está legal, porque aquilo fica martelando na sua mente dia e noite. Pode ser uma dívida na área financeira. Nós tratamos de casos de pessoas que se endividaram, que infelizmente entraram num campo financeiro de decadência, que não conseguiram subir mais devido ao alto número de dívidas que contraíram. E que o tempo todo isso fica cobrando, fica martelando na mente das pessoas. Pode ser uma dívida, como eu disse, queridos irmãos, pode ser uma dívida moral, uma dívida de respeito, uma dívida de fidelidade, que você talvez tem com alguém, que você talvez não cumpriu e que isso está gerando em você também uma consequência extremamente negativa. Pode ser uma dívida emocional que você tinha para com alguma pessoa. Uma dívida emocional é de amor, é de gratidão. Que tem pessoas que olham uma para a outra e falam, quanto você é ingrata. Ou se não reclama para uma terceira pessoa, como aquela pessoa foi ingrata comigo, se eu só dispensei coisas boas para ela e o recebimento que ela me deu foi ingratidão. E aí aquilo começa a gerar na nossa vida um problema gigantesco. Porque o problema dessa mulher que nós estávamos vendo aqui era um problema financeiro. Eu acho que de todos os problemas é o mais fácil de resolver. Mas os credores chegaram para poder receber aquela dívida que ela devia para eles. Às vezes na nossa família, a gente cria a nossa família, ou a gente vive no meio da nossa família pensando que nós podemos viver de qualquer maneira ou de qualquer forma. E chega um determinado momento que as nossas ações erradas dentro da nossa casa vão gerar um constrangimento terrível para nós. Quanta gente, quantas pessoas, quantos pais que não podem falar como falou aqui o nosso irmão que deu aquela palavra. Porque ele disse, graças a Deus, o irmão Raimundo Fonseca falou, meus filhos nunca se desviaram, estão todos na casa de Deus, estão todos adorando ao Senhor, porque ele soube trazer a sua família de uma forma em que eles se conscientizavam que existe a necessidade de estar diante de Deus. Mas nós, às vezes, negligenciamos isso e os nossos filhos estão distantes da casa do Senhor. Nós negligenciamos isso e os maridos estão distantes da casa do Senhor. As esposas estão distantes da casa do Senhor porque deixamos a desejar. Quantas pessoas que eu e a Marinês fomos tratar, que o marido da esposa dizia assim, ela é insuportável. Depois que ela foi para a igreja, ninguém mais suporta ela. Está deixando uma dívida. Está fazendo algo que não devia fazer. O credor vai vir cobrar isso mais cedo ou mais tarde. Quantas vezes a gente chega a ficar magro de tanto pregar a forma que uma família deve ser conduzida. Mas parece que às vezes entra num ouvido e sai na outra. Os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas falhas, as mesmas transgressões, o mesmo comportamento, a mesma forma de viver. A gente só vem e volta e a coisa continua do mesmo jeito. O credor vai chegar lá, mais cedo ou mais tarde. Porque quando a gente ouve a palavra e pratica essa palavra, o credor não vai ter como entrar na nossa casa para cobrar coisa nenhuma. Mas quando a gente só ouve, não faz diferença nenhuma, porque Jesus falou que não adianta só ouvir, tem que ouvir e praticar. E a gente vê, às vezes, algumas famílias que no decorrer da sua vida, que com o passar dos dias, o pai, o sacerdote, a mãe, o governo da casa, deixou alguma coisa a desejar. O filho como submisso, deixou alguma coisa a desejar, está em dívida com a sua própria família. Porque tem os mandamentos que nós devemos seguir. A Bíblia diz que os filhos precisam honrar pai e mãe, não é verdade? Se não honrar, o credor vai chegar.
mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer na porta da nossa casa. A Bíblia diz que o marido precisa amar a esposa, se não amar, o credor vai chegar. Mais cedo ou mais tarde ele vai bater na porta da casa. A Bíblia diz que a esposa tem que respeitar o marido, porque se não respeitar, o credor vai chegar mais cedo ou mais tarde. É algo interessantíssimo, irmão, porque às vezes a gente pensa que a única coisa que a gente deve é na esfera financeira. Mas a gente deve, às vezes, na esfera moral e na esfera emocional. O dia que Deus me deu uma família, deu a Mari, o Rafa e o Dani, eu tenho o compromisso de fazer com que essa família seja bem sucedida. Eu preciso obedecer aquilo que Cristo me ensina. Aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, para que o credor, mais cedo ou mais tarde, não venha bater na porta da minha casa. Às vezes, querido irmão, a gente tem um problemão gigantesco na administração financeira, como eu disse. Pessoas que compram o que não devia comprar. Pessoas que dizem que são consumistas. Essa é a palavra da moda. Eu preciso daqui um dia, não se assustem se não abrir algum centro de recuperação de consumismo. Não se assuste, pastor. Abriu uma casa de recuperação ali para pessoas que são extremamente consumistas, que querem comprar o tempo todo. Que não conseguem viver sem comprar, mesmo sem condições. O credor vai chegar um dia. Pessoas que tudo que vê, elas desejam adquirir. Eu disse num ensinamento aqui numa terça-feira que a gente tem só 2 pés, né, um par de pé. E a gente precisa ter 78 par de sapato. A gente tem apenas um par de braços e a gente tem que ter 58 relógios na nossa estante. E é interessante, com todo carinho e amor às nossas irmãs, que às vezes abre-se o guarda-roupa com 85 vestidos e fala, não tenho roupa para ir para a igreja. Não é interessante? Não sei se já aconteceu com você, talvez não, né? Não, lá em casa também não aconteceu, graças a Deus. Mas o consumismo é o que faz a pessoa querer ter aquilo que ela não pode. Eu sempre digo que são pessoas que ainda não se encontraram consigo mesmo e que dependem do que os outros falam dela. Porque a maioria das vezes, segundo o que foi passado aqui num curso de mulheres, as mulheres se vestem para que as outras mulheres vejam, né? Não sei se é verdade, isso que falaram. Então o consumismo do homem não escapa. A gente tem aquele negócio de dizer assim, se Deus me deu um Fusquinha 66, meu Deus do céu, Jesus. Eu venho todo dia na igreja. Ainda vou abrir a porta ali 6h30 se precisar. Esse sentimento dura só 15 dias depois que Deus dá o Fusca. Aí já começa, pô, Deus está me colocando na prova, por que não me dá uma coisinha melhor? E nunca tem o melhor, porque toda vida que Deus dá, a gente quer alguma coisa a mais. Não há uma satisfação por aquilo que Deus dá. E no final disso, é dívida. No final disso, é problema. No final disso, é coisa que vai fazer com que a gente fique totalmente triste, entristecido. No final, o prazer de ter aquele benefício, muitas vezes, querido irmão, não vale a pena. Outro tipo de dívida que a gente adquire, ou que a gente pratica, que o credor vai vir cobrar um dia, é a conduta moral nossa. Uma vez trouxe um ensino aqui sobre os pecados matrizes. É uma coisa tão simples e tão comum que passa desapercebido. Por exemplo, mentira. Mentira para algumas pessoas é uma questão de coisas comuns, é diariamente. Aquele texto de Apocalipse 22, aquele texto que a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu, passa aqui meio que desapercebido. Para resolver um problema, para resolver uma situação, vamos dar um tiro de 12 ali, uma mentira bem grande ou pequenininha, para resolver aquela situação. É uma dívida moral, vai vir a cobrança. Mais cedo ou mais tarde vai vir a cobrança. A luxúria, irmãos. Nós falamos aqui e vou repetir. O corpo da mulher, ela é para o seu marido. Ela não é para ser admirado por os outros homens. É para ser admirado pelo esposo. É para ser admirado pelo marido.
O corpo da mulher não é para que as pessoas a cobicem, a fiquem desejando ela, que se transformem em algo que vai causando até pecado a outras pessoas que estão vendo, porque não tem como vocês me dizer, toda mulher sabe quando ela está chegando, né? Quando ela está impactando. Não. A conduta moral, o credor vai chegar para cobrar mais cedo ou mais tarde. Nós não somos como lá no mundo, nós somos diferenciados. Às vezes a gente tem preguiça. Lembra quando eu falei da preguiça? Uma coisa comum, né? Lembra quando eu falei da gula, que as pessoas se escandalizaram? Meu Deus do céu, pastor, o que é aquilo? É verdade. Tem que comer aquilo que é necessário. A gente não vive para comer, a gente come para viver. É diferente. O que a preguiça faz? A preguiça faz a pessoa falar, eu não tenho esse problema porque eu levanto 5 da manhã e vou até 11 da noite. Não é esse tipo de preguiça só. Tem gente, por exemplo, que tem preguiça de vir ao culto, tem preguiça de ler a Bíblia Sagrada, tem preguiça de orar. Não, ninguém tem. O credor vai chegar. Isso é uma dívida que a gente contrai na área da nossa conduta moral. E na nossa conduta emocional, irmão? O que a gente pratica que vai chegar o credor mais cedo ou mais tarde? Hoje pela manhã, que coisa linda quando nós falamos da mente. Quanto orgulho. Ninguém se submete a ninguém mais. Ninguém mais se rebaixa a ninguém mais. A gente é sempre no último patamar. É do meu jeito, é da minha forma, é da minha maneira e pronto, ponto final. Tem pessoas que elas se consideram o centro de todas as coisas. A vaidade, o excesso de vaidade no nosso meio, são dívidas que nós estamos contraindo, que mais cedo ou mais tarde os credores chegarão para cobrar. Porque de dia e de noite, a gente está falando, a gente está ensinando, a gente está dizendo que a gente precisa escapar dessas coisas até para sermos felizes, até para sermos mais abençoados. Essas coisas, a maioria das vezes, nos conduzem sempre a situações indesejáveis. A nossa conduta não pode ser apropriada só aqui dentro. Aqui dentro é um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar de gratidão, um lugar da gente se alegrar, um lugar da gente pular, um lugar da gente dançar, um lugar da gente dizer que só o Senhor é Deus. Mas a nossa vida cristã, é lá fora que ela tem que aparecer. É lá fora que as pessoas têm que olhar e falar assim, aí vai um homem e uma mulher de Deus. Aí vai passando. Assim como no texto de Reis, quando aquela mulher viu aquele homem passando na rua, chamou seu marido e disse, olha, aquele homem é verdadeiramente um homem de Deus, vamos fazer um cantinho para ele. É benção ter essas pessoas junto conosco. Então, às vezes, a gente não sabe porque a nossa vida está envolvida em tantas aflições, em tantas dificuldades. É porque nós estamos contraindo dívidas nas esferas das nossas vidas. Você quer ver, por exemplo, quando a gente contrai uma dívida no âmbito familiar? Sabe como é que é o nome do credor que chega lá? Divórcio. Do casamento? Esse é o nome do credor. Ele chega, pastor João, e não tem conversa com ele. Como a gente não obedeceu, como a gente não quis ceder, como sempre a gente achou que estava certo, e não quis fazer a prática da ação certa, o credor bateu na porta. E aí eu vou me divorciar. Porque com essa mulher não dá para viver. Este homem, pastor Amorim, é um satanás. Não. O que faltou foi a gente ceder um pouquinho mais, cada um de nós, para que esse casamento tenha sucesso. Porque segundo o que eu aprendi, a gente não casa para ser feliz, é assim? A gente casa para tornar o cônjuge feliz. Lembra quando eu falei para vocês na mudança de hábito, na virada do ano? Pois bem, eu já fiz uma comidinha no sábado aí, foi só glória. Lembra que eu falei qual era o problema lá em casa?
que o sonho da Marinês é que eu fosse para a cozinha, eu fui. Então, todo sábado eu vou lá, faço alguma coisa agora, para poder o nome do Senhor ser... Lavei a louça, quem falou aí? Lavei a louça também. Para que o nosso casamento, para que o credor, quando chegar, o divórcio, falar, mano, meu amigo, aqui você errou o endereço, camarada. Pode cair fora. Aqui o endereço está errado. Aqui a gente está obedecendo o que a Bíblia diz. Então você procura outro endereço, porque aqui você não vai chegar. O divórcio bate na porta de pessoas, queridos irmãos, constantemente, simples e puramente, porque é difícil obedecer o que a Bíblia ensina. Quando a gente não cria os filhos na admoestação do Senhor, o que bate na porta da nossa casa? Qual é o credor que bate lá? A rebeldia. E ele chega e fala, estou levando os seus filhos aí, porque vocês resolveram criar do jeito de vocês e não de Deus. Então eu vou levar para mim. E aí a gente acaba criando, às vezes, filhos rebeldes, porque ficamos devendo na criação deles. Uma irmã mandou para mim uma mensagem esses dias, achei muito legal, que ela disse, pastor, está meio complicado, porque meu menino é assim, assim. Não, filha, mandei outra resposta, não pode trazer ele para a igreja, não tem problema. Se alguém achar ruim, que vai para o outro lado. Porque tem crianças que são imperativas, não tem como você segurar, o negócio é trazer elas todo dia. E aí eu recebi uma mensagem do André, um texto, coisa mais linda, que dizendo, se ela gritar ou se ela chorar, vai. Com o sapato ou com o salto, vai. Falando o tempo todo, em hipótese nenhuma, deixar de vir à casa do Senhor, porque elas vão aprender. E aí eu vejo pais que negligenciam, não conseguem levantar cedo para trazer os filhos para a escola dominical, não trazem os filhos para a igreja e querem que sejam homem e mulher de Deus quando crescer. Não vai ser. Não adianta. E não vai ter pastor que vai fazer milagre. Não vai ter pastor que vai fazer milagre. Porque isso é só Deus. Filhos que se transformam em filhos rebeldes porque o pai ficou devendo na criação espiritual dele. Na vida financeira, queridos irmãos, qual é o nome do credor que chega quando a gente compra em excesso? O nome do credor que chega na nossa porta é a pobreza e a miséria. Estava bem, mas resolvi comprar sem necessidade. E o meu marido, para me agradar, comprava e nunca me contou que a coisa estava desandando. E quando ele me contou, já era tarde demais, não tinha mais como resgatar, e a pobreza e a miséria. Pois não, quem é você? Eu sou a pobreza. Eu sou a miséria. O que você quer aqui? Eu sou o credor que vim cobrar a sua compra compulsiva, que quer comprar o tempo todo. Como agora você não consegue pagar, você agora vai viver em um outro âmbito. Queridos, não há nada melhor na nossa vida do que viver com contentamento. Viver com aquilo que temos, né, Timóteo? Eu, para mim, glória a Deus, já falei para vocês aqui, para quem veio de uma casa que não tinha nem piso, que eu saía para trabalhar no Hotel Mona Lisa, quando era novo, colocava 2 saquinhos de plástico, pastor, no pé, porque tinha barro. A casa que nós morávamos não tinha piso. Hoje, queridos irmãos, eu tenho uma casa ali no Jardim Curitibano e estou morando aqui no 3º andar, estou milionário. Quem lembra do ar-condicionado? Quem lembra do ar? Falei, o sonho que eu tinha na minha vida é ter um ar na sala. E cheguei aqui, quando o pastor me transferiu para cá, a primeira coisa que eu olhei, um ar na sala. Falei, glória! Estou podre de rico! Eu disse esses dias, queridos irmãos, quem é mais rico do que eu? Que eu quero ver, porque eu não tenho necessidade de nada. Tudo aquilo que eu preciso, Deus tem me abençoado. O que eu preciso mais? Às vezes o camarada sem poder vai lá e compra um terno de 5 mil e a etiqueta fica pro lado de dentro e ninguém vê. Poderia ter comprado um de 120. Concorda ou não, pastor? Se pode, tudo bem. Se pode, meu amigo, olha, vai nessa força. Mas se não pode, para quê? Para o credor bater na porta e falar, oi, quem é você? Pobreza, miséria. Cheguei. E estou entrando de mala e cuia. Vou fazer morada por um bom tempo aqui, até você colocar as coisas em ordem. Porque ficamos devendo uma dívida.
porque passamos dos limites. Se dá, dá. Se não dá, meu querido, segura a corda ali. Diga para Dona Maria, não dá, mas a irmã lá comprou um sapato, não sei o quê. Não, mas a irmã, nós somos nós. Vamos viver em conformidade com o que nós somos. Para que viver em função dos outros? Alguém disse que às vezes a gente faz graça para o diabo dar risada. Quer ver o nome do credor que chega, queridos irmãos, quando a nossa conduta moral é reprovável? Quando nós se damos a mentira, a preguiça, a glutonaria, a luxúria, o nome do credor que bate na nossa porta é a vergonha e o descrédito. Bate lá. Ah, fulano, Nilton, vamos fazer isso, fazer aquele outro. Não dá porque o pastor Amorim é mentiroso. Ih, não faz negócio, aquele cara mentiroso, é assim, se assado, é isso, é desse jeito. Ou não sei o que, o fulano vai namorar com a fulana, não vai porque ela se dá muito à vaidade, à luxúria, não adianta, a vergonha e todo mentiroso é desacreditado. Custe o preço que custar, fale a verdade, irmãos. Custe o preço que custar, fale a verdade para que você nunca venha a ser... Tem pessoas que tudo que ela fala, ainda que ela fale a verdade, ninguém acredita mais. Porque o credor já bateu na porta da casa dela, chamado descrédito. Tem pessoas que elas ficam envergonhadas, porque as pessoas zombam delas. Porque ela ficou devendo na área moral. Ela teve um comportamento errado e ela achou que nunca ia dar nada. E a coisa mais triste que tem é quando alguém por trás das nossas costas, pastor, fica falando, não adianta confiar no fulano de tal. Não adianta você fazer negócio com fulano de tal. Não se relacione com fulano de tal, porque não vai valer a pena. Não adianta. Fala muito. Fala coisa que não tem nada a ver. O procedimento é um procedimento reprovável. Aí as pessoas até pegam na gente, dão um abraço, pegam na mão, mas quando se reúnem para falar da gente, o credor já chegou, já estampou na nossa testa, vergonha e descrédito. E quando a nossa conduta emocional, queridos irmãos, também é reprovável. Quando nós somos muito orgulhosos, somos muito vaidosos, quando se damos muita avareza. Esses dias nós falamos aqui acerca dos dízimos, né? Que pessoas dizem, eu não devolvo dízimo porque eu não concordo com a administração da igreja. Tudo bem então, não tem problema. Mas deve estar devolvendo em algum lugar então que administra bem. Não, devolvo lugar nenhum. Então é avarento e ponto final. Não tem segundo termo. Quando eu ensinei que dízimos não é para prosperidade, dízimos, queridos irmãos, é para relacionamento com Deus. Pessoas que quando você toca no assunto de dinheiro é chamar elas para briga. Sabia, pastor? É chamar para briga, não quer saber, não sei o que, não sei o que lá, porque o dinheiro se tornou um Deus. Eu disse que o dinheiro é um espírito. O dinheiro é vivo. O dia que o credor bater na porta, sabe como é que vai ser o nome desse credor que vai bater na porta dessa pessoa? Abandono e desprezo. Tem muita gente aqui, irmãos, muita gente no nosso meio evangélico, que infelizmente vivem numa solidão, estão no meio de muita gente, mas se sentem sozinha. Porque a conduta moral dela, melhor dizendo, a conduta emocional dela é reprovável. Nunca dividiu com ninguém, nunca ajudou ninguém, nunca fez alguma coisa que pudesse abençoar alguém, sempre orgulhosa, sempre, queridos irmãos, com altivez, não aceita, tem que ser do jeito dela e ponto final. Aí a porta da casa dela aparece o abandono e o desprezo. Parece lá os credores. Só que a Bíblia diz, que nós vamos terminar, que existe como solucionar esses problemas. O texto é riquíssimo, é fantástico. Dá para mudar a partir de hoje. Se eu estou devendo na área financeira, o nosso Deus paga a conta. Pagou dessa mulher. Se eu estou devendo na área emocional, o nosso Deus transforma a vida. Se eu estou devendo na área moral, o nosso Deus restitui o nome da pessoa.
E o texto é claro, queridos irmãos, as atitudes que essa mulher tomou, e nós vamos terminar. A Bíblia diz no versículo de número 1 que ela clamou a Eliseu, que simboliza Deus. Eu não sei como foi até agora, não sei quais são os credores que já chegaram até você, mas eu quero dizer para você que esses credores podem retroceder a partir de hoje, podem voltar para trás, podem não ter mais o direito de atuar na sua vida. O primeiro passo que você precisa tomar é aquele que eu falo o tempo todo. A mulher clamou a Eliseu, que simboliza Deus. Busque a Deus. Pastor, eu estou numa situação irremediável financeiramente. O nosso Deus vai levantar pessoas financeiramente aqui nessa noite. Pastor, eu estou numa situação dentro da minha casa que o senhor não tem noção. Nosso Deus vai entrar dentro da sua casa, basta você buscar. Clame a Deus. A nossa finalidade, a nossa meta, irmãos, é buscar a Deus constantemente. Eu nunca vou me cansar de dizer para vocês, como disse no livro de Filipenses, eu sempre vou dizer a mesma coisa e nunca me cansarei. A oração muda as situações. Esse casamento está ruim demais, pode ficar bom a partir de hoje. A tua família está totalmente distanciada de Deus, podem voltar todos para a casa de Deus a partir de hoje. Basta você mudar o procedimento, ir até o seu quarto, fechar a tua porta, buscar o seu Deus em oculto, porque publicamente o teu Deus te recompensará. A oração muda as situações da vida. Toda terça-feira eu estou dizendo que nós precisamos é do Espírito Santo. O que está faltando para mim ter sucesso, pastor? Uma presença maior do Espírito Santo na sua vida, o fruto gerado dele na tua vida, para que todos os teus projetos tenham sucesso. Não tem outro caminho, vai ficar dando murro em ponta de faca e não vai sair do lugar. É orar. Não adianta, é voltar atrás como os nossos irmãos do passado, que não cessavam a oração. Se chegamos aonde chegamos, se estamos aonde estamos, se temos uma igreja com quase 800 pessoas, é porque alguém orou muito nessa casa, é porque alguém jejuou muito, é porque alguém buscou a presença de Deus. E nós não podemos fraquejar agora na última hora. Qual é o teu problema? Família, pastor. Qual o teu problema financeiro, pastor? Qual o teu problema? É dignidade. Eu estou passando vergonha onde eu vou. Então Deus que eu estou pregando, o teu Deus está dizendo nesta noite, clama a Ele, busca a Ele, porque a palavra diz que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele nos ouvirá e nos dará o fim desejado. Sai dessa vida de mornidão. Sai dessa vida de mesmice, de 2, 3 horas de filme e 2, 3 minutos de oração. Vai para o vale, vai para o monte buscar Deus para ver o milagre acontecer na sua vida. O segredo não é, querido irmão, o que você faz, o segredo é o que Deus irá fazer através de você. Segundo ponto para nós terminarmos, querido irmão, primeiro ela buscou a Deus, ela foi até Eliseu. Segundo o versículo 2, a Bíblia diz, o que tens em casa? Olha o que ela disse. Uma Terezinha disse, tenho nada, a não ser uma pequena botija de azeite. O que significa o azeite que eu disse? O Espírito Santo. Se perguntar para alguns aqui, o que você tem em casa para mudar a situação? Não tenho nada. Como se o Espírito Santo fosse nada. Nós temos o melhor dentro da nossa casa. Ei, nós temos o pastor Everson que faz tudo dentro da nossa casa. Nós temos o que muda as situações mais indesejadas dentro da nossa casa. Nós temos o que tem o poder de mudar o mundo inteiro. Nós temos o Espírito Santo que, no abrir e fechar de olhos, transforma qualquer situação. Tenho nada. Já não viu gente assim, irmão? Não viu gente falando desse jeito? Como é que vai me viver a vida? É uma miséria. Mas você não é crente? Sou, mas e o Espírito Santo? É nada.
Você tem tudo dentro de casa. Você tem tudo. Você tem tudo que muda o teu caráter, muda a tua conduta, muda o teu jeito de fazer as coisas, que transforma o teu ser, que muda a sua mente. Você tem tudo, você tem a botija de azeite, você tem o Espírito Santo lá dentro. E por que não está dando certo, pastor? Porque eu estou dizendo que não tenho nada. Desse jeito eu não aguento mais viver, meu Deus. O Espírito Santo está todo dia, toda hora, todo instante, esperando que você vá até Ele, se relacione com Ele, para que Ele haja e opere um milagre na sua vida. A minha vida não tem mais solução. O que é isso, irmão? A tua vida tem muita solução. A tua vida tem muito jeito. Quem me deu essa palavra foi Ele. Então é Ele que está dizendo, eu quero mudar a tua situação. Eu quero mudar a tua vida, eu quero que você saia desse problema financeiro, eu quero pagar a tua conta. Eu quero que você saia desse problema emocional, eu quero que você saia desse problema moral, eu quero transformar a sua vida. Eu quero tirar você desse patamar para um outro patamar elevado. O Espírito Santo é tudo que nós necessitamos. Versículo de número 3, queridos irmãos, nós vamos terminar. A Bíblia diz assim, pede emprestado aos vizinhos vasos, mas não pede poucos. Sabe o que você precisa para ter sucesso? Dessa pessoa que está do teu lado aí. A gente precisa de pessoas. A gente precisa de gente na nossa caminhada. Sabe aquele negócio que você fala, confio em ninguém. Eu não confio em ninguém, eu prefiro sofrer sozinho. Pare com isso. Sempre vai ter alguém que a gente pode confiar. Pare com essa conversa. Isso é conversa de gente orgulhosa. Sempre vai ter um amigo esperando para poder nos abençoar, nos ajudar naquilo que nós temos necessidade. Converse com alguém, se relacione com alguém que você acredite. Se relacione com alguém que tem estabilidade. Se relacione com alguém que consegue viver uma vida de acordo com o que a palavra diga. Se relacione com alguém que ande como Deus manda andar. E se prepare para ver uma mudança radical na sua vida. É pessoas que vai mudar a nossa situação. Não vou parar de falar isso também. Deus não vai usar cachorro, não vai usar bicho, não vai chover coisas para nos abençoar. Deus vai usar gente, vai usar essa pessoa. E às vezes Deus usa aquele que a gente menos acredita. Às vezes Deus vai trazer uma pessoa que vai nos ajudar na nossa caminhada. Mas a gente, queridos, às vezes quer fazer tudo sozinho. Deus podia ter falado para ela, pega lá um copo de água, pega um copinho lá e vai enchendo de azeite lá e vai, coloca nas tuas panelas. Não, Deus disse, vai até pessoas. E peça vasos emprestados. Vai até gente, vai procurar pessoas. E elas foi até pessoas e pediu vaso. Sabe como é que vai mudar a sua vida? Quando você se relacionar com pessoas certas. Aí eu quero me relacionar com um camarada que é do outro nível, não tem problema, mas eu não posso ser igual a ele, pastor. E eu quero ser igual a ele, aí meus problemas vão aumentando. Se relacione com pessoas que têm uma palavra de Deus para a tua vida. Com pessoas que não estão envolvidas com esse mundanismo, com esse sistema. Se relacione com pessoas que você chega perto dela, você fala, aqui está um homem e uma mulher de Deus, porque vai ser através da vida dela que Deus vai dar a tua vitória. Se coloque em pé, queridos irmãos. A Bíblia Sagrada diz no livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. A Bíblia diz, porque para Deus não existe nada impossível. Qual é o teu problema hoje? Qual é a tua dificuldade? O que está acontecendo na tua vida que as coisas desandaram? Olha o que a Bíblia diz no livro de Isaías 43. A Bíblia diz, antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem falou para você que não vai dar certo? Quem falou para você que você é ninguém? Quem falou para você que o credor vai levar alguma coisa da tua casa? Diga para ele, olha, eu aprendi hoje e vou praticar e você vai bater retirada da porta da minha casa. Quem falou?
O credor estava esperando para levar os filhos, mas Deus entrou em ação na vida da mulher. Isaías capítulo 64 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu Deus do céu, quantos aqui estão esperando no Senhor de verdade? Olha aí, quantos acreditam nessa promessa? Nunca se ouviu, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vai dar certo, esse casamento vai dar certo, os teus filhos vão dar certo, a tua vida financeira vai dar certo, a tua moral vai dar certa, porque Deus irá tirar os credores que querem te cobrar. Eu termino dizendo em Mateus 7, do versículo 7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens para aqueles que lhe pedirem. Só quem acredita nessa promessa e precisa de um milagre de Deus, corre aqui à frente. Vidas mudarão aqui nessa noite. Situações financeiras mudarão aqui nessa noite. Você que precisa desse milagre, você que está tendo um conflito dentro da sua casa, você que está tendo uma dificuldade na vida financeira, você que está tendo uma dificuldade na vida emocional, corre aqui para frente, vamos orar.